Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido ESTAD, Seminário Teológico à Distância. Você pode estudar conosco mandando uma mensagem de WhatsApp para esse número aqui. 85, que é Fortaleza, 989380246. Então, mande a sua mensagem e estude conosco. Né? Esse curso foi elaborado para aquelas pessoas que não têm tempo de estar em um seminário ou que não desejam estar em um seminário, mas desejam estudar em casa. As aulas são gravadas e você pode assistir de duas maneiras: online, ao vivo, às 20 horas, toda sexta, e as aulas ficam gravadas. Você não podendo assistir sexta, você assiste a hora que você quiser, porque ela fica gravada. Então, peça já a sua matrícula por esse número que você está vendo aí na tela. Então, agora vamos para o estudo. Nós estamos estudando primeira carta aos Coríntios. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 1. Então diz assim o texto: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tende apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê da sua graça, da sua unção, da sua inspiração, para que nós possamos ministrar essa aula com graça, com unção e debaixo da tua proteção. Ser conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Então, até agora, nós estávamos falando da questão da comida sacrificada. E de como havia dois grupos. Um grupo que achava que podia e um grupo fraco, que ficava contaminado caso fizesse. E Paulo orienta aqueles que se achavam que podiam a não correrem o risco de contaminar a consciência dos seus irmãos fracos. Em tudo nesta carta, nós vemos o problema principal, é que eles estavam sempre divididos. Sempre que nós vamos olhar esta carta, existe uma divisão. Em todos os capítulos que você olha, você encontra uma divisão. Você vai encontrar, nos 3 primeiros capítulos, dos 4, a divisão entre os seus líderes. Depois nós vamos ver a questão da disciplina, onde tem um homem que está pecando e tem uma igreja que está fechando os olhos para isso, fazendo vista grossa. Nós temos pessoas divididas que vão aos tribunais pagãos. Nós temos pessoas divididas na questão de come ou não come comida sacrificada a ídolo. Um grupo achava que sim, outro grupo achava que não. Então, agora Paulo vai desequilíbrio no culto público dos cristãos de Corinto, da igreja de Corinto.
E Paulo agora vai ensinar sobre como corrigir isso aqui. E ele vai falar da questão do véu. E essa questão era uma questão de Corinto. Em Corinto, Corinto era uma cidade pecaminosa. Quando a gente diz pecaminosa, você eleva. Pecaminosíssimo. E o pecado maior era da prostituição. E o que está acontecendo aqui? Em Corinto, é o que a gente chama de convenção social. Era um lugar onde havia muitas prostitutas. Só do templo de Diana, lá na Acrocorinto, cidade de cima do monte, tinha 1.000. Então, era um lugar onde prostituição era uma coisa sagrada. Prostituição era uma coisa religiosa e não uma coisa depravada como temos hoje no Ocidente. Então, nessa sociedade, as mulheres casadas, elas tinham o cabelo grande e usavam um véu. Era mais ou menos como uma aliança de casamento. E este véu indicava que esta mulher estava debaixo, estava submissa à autoridade de alguém, seja do pai, enquanto solteira, e principalmente do marido, enquanto casada. Então, o que aconteceu aqui para a gente poder entender esta primeira parte do capítulo 11? É que, com a mensagem da liberdade cristã, que é uma coisa que parece que a gente não aprende, como ser livre em Cristo, a gente sempre acaba passando do ponto. Algumas mulheres se emanciparam. Elas estavam indo à igreja sem o véu, que era comum. E aquilo estava causando um escândalo para a sociedade, para a igreja. Por quê? Porque naquela sociedade, uma mulher ir a um templo sem estar coberta com véu, ela era comparada a uma prostituta. Porque as prostitutas, elas tiravam o véu e cortavam os cabelos. Para quê? Para que as pessoas soubessem que elas eram prostitutas. Ou, como eram chamadas naquela época, sacerdotisas cultuais. Então, como Corinto era um corredor do mundo, as pessoas precisavam saber quem era quem. Então, corria o risco de uma mulher cristã ser comparada a uma prostituta, confundida com uma prostituta. Então, para que ela não fosse confundida com uma prostituta que tinha tirado o véu e cortado o cabelo, era necessário que ela se mostrasse diferente das prostitutas para não ser confundida usando o véu e o cabelo comprido no culto público. Né? Então, Paulo vai dizer que isso é uma questão de submissão. Está vendo aqui? É uma espécie. Qual é o grande problema? O problema não é usa ou não usa o véu, corta ou não corta o cabelo. O grande problema é a questão da submissão.
é: eu estou submisso a Deus? Eu estou submisso às autoridades por ele constituídas? Então, o que Paulo vai falar aqui é sobre a questão da submissão. Então, ele diz o seguinte: ele começa pela ordem. A ordem é a criação. Ele diz assim: todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então ele coloca as coisas na sua devida ordem. Em primeiro lugar, ele diz assim: cabeça aqui, que falei, significa a autoridade. Ele diz: olha, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. Então ele diz: eis a ordem natural instituída por Deus na criação. E aí o grande problema é que as mulheres tinham saído dessa ordem. Na teologia, nós temos, principalmente na doutrina da Trindade, uma frase, uma oração que diz assim: igualdade ontológica, mais subordinação econômica. E traduzindo na linguagem mais simples, é isso: igualdade no ser, mais submissão nos papéis. Então, aplicando-se à Trindade, diz-nos que Pai, Filho e Espírito Santo no ser são iguais. Santos, eternos, onipotentes, onipresentes. Mas nos papéis existe uma subordinação do Filho ao Pai e do Espírito Santo ao Pai e ao Filho. Isso não quer dizer que o Filho seja inferior ao Pai ou o Espírito Santo seja inferior ao Filho, mas que cada um tem papel. E esses papéis precisam de um chefe, de um líder. Então, no lar, ontologicamente, ou seja, no ser, homem e mulher são totalmente iguais. Não há um maior nem melhor que o outro. Mas nos papéis delegados por Deus a cada um, a mulher está submissa do homem. É uma linguagem indigesta para hoje, mas é a linguagem da palavra de Deus. Então, o que acontece? Paulo agora vai dizer o seguinte: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, desonra Cristo. O problema está na conduta das mulheres, mas Paulo começa pelo homem. Ele diz assim: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, pois é como se estivesse rapada. Então, naquela época, quando se queria envergonhar alguém, rapava-lhe a cabeça. Isso era uma desonra, uma maneira de ridicularizar e envergonhar. Então, aquelas mulheres estavam indo ao culto sem o véu. Era mais ou menos como hoje, se as pessoas estivessem na igreja e uma moça da igreja, muito bonita, entrasse só de biquíni e fio dental. Então, isso iria escandalizar não só os membros da igreja, mas a sociedade como tal. Já imaginou a sociedade vendo
uma moça bonita entrando na igreja, ou as pessoas da igreja, as mulheres, entrando na igreja de biquíni e fio dental. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. As mulheres estão entrando na igreja sem véu, como se fossem um grupo de prostitutas. E aí Paulo vai dizer, é como se ela tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte o cabelo. Ele está dizendo, já que você não vem de acordo com as convenções da sociedade, já que você está se emancipando, já que você está chocando as pessoas, é como se ele dissesse, já que você vem de biquíni, por que você não vem logo nua? Ele pega pesado. Entende assim? Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então ele diz, o homem não deve cobrir a cabeça. Mas a mulher sim. Porque, vindo daquele jeito, ela está honrando o seu marido. Ela está dizendo que ela é casada. Ela está honrando seu pai. Ela não o está desonrando. Aí ele diz assim, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Então ele vai para o plano piloto. O que é o plano piloto? É o Gênesis, capítulo 1 e 2. É como eram as coisas antes da queda. Isso é o que se chama na teologia de plano piloto, projeto original. Então ele diz, no princípio, viu Deus que o homem estava só e fez uma mulher. Então a mulher foi criada por causa do homem, diz Paulo. Aí eles, portanto, deve trazer autoridade sobre a sua cabeça, por causa dos anjos. Aí aqui tem uma coisa difícil. Mas supõe-se que os anjos estão no culto cristão. E nós temos que ver que a questão da queda de Lúcifer e seus anjos foi a insubmissão. Não quiseram mais estar debaixo da autoridade de Deus e rebelaram-se contra ela. Deduz-se que os anjos eleitos, aqueles que permaneceram debaixo da vontade de Deus, não toleram, não aceitam insubmissão. E Paulo está dizendo, olha, os anjos estão no culto, estão adorando a Deus, estão participando da adoração juntamente conosco. Aí Paulo, que tem sempre o cuidado com o equilíbrio, ele vem falando do homem como cabeça, de que a mulher deve honrar seu marido, não andar como uma prostituta, naquela sociedade seria assim. Ele fica preocupado em que o homem encha a bola, em que o homem se ache superior e aí vá fazer coisas que não deve. Aí, assim, no Senhor, essa expressão no Senhor quer dizer, agora que você é cristão, agora que você está em Cristo, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce de uma mulher, mas tudo vem de Deus. Então Paulo está cortando todo, tudo aquilo que diz respeito à divisão. Eu sempre tenho uma divisão. Ele está dizendo o seguinte, olha, assim como eu disse que a mulher veio do homem, quando foi a criação, Deus criou o homem e tirou da costela
do lado, cela. E diz também que todo homem nasce de uma mulher, trazendo equilíbrio. E ele diz, mas todos vêm de Deus. Então, estão unidos, homens e mulheres, em Deus. Veja que a divisão ela pode permear, ela pode se alastrar em todas as áreas da vida de uma comunidade. Aí ele diz o seguinte, julgai vós mesmos. Agora ele pede que as pessoas mesmo tomem a decisão. É adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? A resposta é claro que não. Era a mesma coisa que ele estivesse fazendo uma pergunta. É normal, é adequado que uma mulher venha à igreja de biquíni só porque ela veio da praia? Isso não tem problema? É claro que a gente diria não. Não é adequado. Aí ele diz, não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? Existiam algumas sociedades onde o homem ter cabelo comprido não era motivo de desonra. Mas em Corinto, pelo que Paulo diz, era. Então, o homem ter cabelo comprido era motivo de desonra na cidade de Corinto. Ele diz, e que se a mulher, porém, tiver cabelo comprido, isso é para ela uma glória? Então, em Corinto, uma mulher ter cabelo comprido era uma glória. Um homem ter cabelo comprido era uma desonra. Aí ele diz assim, pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar de véu. A mulher tinha o cabelo, porque naquela sociedade antiga, o homem só via o rosto da mulher depois do casamento. Então, era costume de as mulheres andarem com véu e com o cabelo comprido. Para numa emergência, ela cobriu o rosto com o cabelo. E aí diz, mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume nem a Igreja de Deus. Então, infelizmente, muitos trouxeram isso para hoje. Né? Algo que é de Corinto, que Paulo só ensinou em Corinto, e trazem para nós, hoje. Mas qual é a lição? Qual é o ensino de Paulo aqui? É a ordem que Deus criou e que nós não podemos ser insubmissos. Que nós temos que andar de acordo com o que Deus designou para nós, com o papel que nós temos que desempenhar. O homem não pode tomar o lugar de Cristo e a mulher não pode ser igual ao homem no papel. Não pode andar a liberdade cristã não nos dá direito de quebrar todas as convenções sociais. Não é porque Jesus nos salvou, nos perdoou, que nós vamos cultuar a Deus agora. Vamos para a igreja, vamos para um templo, cultuar a Deus e vamos de uma maneira indecente. O que Paulo está falando aqui é que a gente tinha que ir, que as mulheres tinham que ir. E por que ele se dirige às mulheres? Porque eram elas que estavam fazendo isso. Talvez ouviram a mensagem da liberdade cristã, compreenderam errado e disseram, não, nós não precisamos mais ter nenhum sinal de submissão. Nós somos livres, então vamos sem o véu.
E aí aquilo estava chocando todo mundo. Então Paulo diz, olha, pode ser que tenha alguém aí que ainda queira discutir, mas para mim, para a Igreja de Deus, isso é caso encerrado. Culto a Deus é um culto onde a gente vai de forma decente e a gente anda de acordo com o papel que Deus designou para as nossas vidas. Aí agora vem um dos textos mais maravilhosos. Então, do capítulo 11, Paulo vai falar até o 14 do culto a Deus. Então, em primeiro lugar, ele falou da como é que nós vamos. Primeiro, qual é o nosso lugar? E como é que nós estamos na presença do Senhor, nesse culto público? Nós estamos de forma decente ou indecente? Nós estamos com o coração submisso, aceitando o papel que Deus colocou para nós? Ou nós estamos insubmissos e evidenciando essa insubmissão interior no nosso exterior, na maneira como nos vestimos, na maneira como nos comportamos. E aí agora vem a ceia do Senhor. Para que a gente entenda isso aqui, é necessário também conhecer como é. Naquela época, a ceia não era um pedaço de pão, nem um cálice de vinho apenas, mas era um jantar, conhecido como festa do agape, festa do amor. Então, essa festa foi celebrada durante muito tempo. Então, em um dia de domingo, as pessoas se reuniam e cada um trazia alimento. Os ricos traziam alimento, principalmente os ricos. E naquele dia era um dia onde todos eram iguais, onde o pobre iria poder desfrutar de uma boa refeição, de uma boa alimentação, onde o escravo não ia comer mais os restos, nem depois que o seu senhor fosse deitar, mas que ia sentar à mesa, junto com os outros, como uma pessoa livre. Era um dia especial. Então, os escravos, os pobres, sonhavam com este dia. Era um dia de comunhão, de koinonia, que é a palavra grega para comunhão, ter tudo em comum, onde não haveria rico nem pobre, onde em um dia os cristãos demonstrariam que no cristianismo todos são iguais na essência. Embora depois do culto voltassem para a escravidão, para a casa pobre, o outro fosse para a casa rica, mas durante algum momento eles experimentariam um pedaço do céu. Eles experimentariam a manifestação do reino de Deus. Então, o que acontece em Corinto? É o que nós vamos ver agora. Paulo recebe informações de que em Corinto não está havendo isso. E durante essa refeição, as coisas não andam bem, tem tudo. As pessoas estão divididas, mais uma vez, em ricos, os que têm e os que não têm. Então, a divisão ali era algo que já estava entranhada naquele povo. Então, ele diz assim: entretanto, não vos elogio nesta instrução. Ele acabara de elogiar o povo, vocês receberam tudo que eu ensinei, mas agora, ele disse, que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Em outras traduções mais antigas, essa que eu estou usando,
que é a Almeida, século XXI, depois vocês se reúnem para pior e não para melhor. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E, em parte, acredito nisso. Paulo diz, olha, quando vocês se reúnem como igreja, há divisão. Então, a gente nota que desde a sua vida no paganismo, esse povo era dividido nas escolas filosóficas. E essa divisão passou para dentro do cristianismo e está afetando todas as áreas. Paulo disse, olha, eu fui informado de que há divisão aí. Ele diz, e é até necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem manifestos no vosso meio. Ele diz, é bom que haja isso, para que sejam manifestos os que são verdadeiros filhos de Deus. Ele diz, porque se está tudo bem, não dá para a gente saber, Deus sabe, mas nós não, quem é quem. Está todo mundo ali com um ar de santinho. Mas ele diz, na hora que alguém erra, e principalmente na reação dos demais, é que nós vamos saber quem é quem na história. E ele diz assim, portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Mas na afirmação, vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Vocês estão fazendo qualquer coisa, um ritual, mas não é a ceia do Senhor. Aí ele diz assim, será que não tem de casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Vocês estão envergonhando o pobre, o escravo. Aí ele diz, que direi? Irei elogiá-los? Em outras traduções, louvá-los? Não, nisso não vos elogio. Porque o que estava acontecendo é que os ricos traziam a comida e ficavam esperando. E aí, como era a festa do amor e a ceia? Como eu já disse, era um jantar. Então, as pessoas traziam a comida, reuniam-se e, no meio do jantar, davam uma parada, como a ceia, como a Páscoa, celebravam a Santa Ceia e depois continuavam com aquele jantar, com aquele almoço de confraternização, de comunhão. Só que em Corinto, as pessoas traziam o alimento e ficavam esperando. E os outros não podiam vir a hora que eles queriam, principalmente os escravos. Grande parte da igreja era composta de escravos. O escravo tinha que esperar o seu senhor, tinha que fazer todos os desejos do seu senhor, não tinha hora para sair. Só quando o seu senhor dissesse que não precisava mais deles, podia ser cedo ou podia ser tarde da noite. Então, alguns irmãos de Corinto não estavam podendo chegar na hora marcada. E aí, por falta de domínio próprio, de paciência, aqueles que traziam a comida devoravam tudo. Comiam tudo. Diziam, já que ninguém vem, cansei de esperar. E aí eles comiam tudo. E outros que traziam o vinho, bebiam. E ficavam embriagados. Então, Paulo diz, isso não é comunhão, isso não é ceia. A ceia é a comunhão do povo de Deus.
É o dia onde nós somos iguais, onde nós temos o nosso Senhor presente, e onde não há rico nem pobre. Mas aqui havia tudo menos comunhão. As diferenças continuavam, a humilhação continuava, a desonra continuava, o desrespeito pelo irmão menos favorecido continuava. E Paulo diz: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Agora ele vai falar da ceia. A ceia está dentro da festa do amor. Então a ceia era celebrada no meio da festa do amor. Era um jantar e no meio celebrava-se a ceia e depois continuava. Na noite que foi traído, tomou o pão e depois, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Mimesis. É relembrar, é trazer a memória. Então, Jesus, este é o meu corpo. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jeremias já tinha profetizado isso. Jesus cumpriu isso. Jeremias diz: virão dias em que farei uma nova aliança, não como a antiga, porque escreverei minhas palavras em seus corações. Então, essa nova aliança é a que nós vivemos agora. Então, Paulo diz que esse sangue é o sangue dessa aliança que Deus prometeu fazer lá através de Jeremias e que está sendo celebrada agora. Então, a ceia é a dramatização da obra salvífica, salvadora de Cristo. O pão representa a sua encarnação, do nascimento até a cruz. E o vinho, a expiação, sua morte. Então, na ceia, nós temos todo o ministério terreno de Jesus, que vai do nascimento à sua morte, vicária, substituta em nosso lugar. E aí ele diz: portanto, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Isso que eu acabei de dizer. O pão e o vinho, o cálice aqui, é uma figura de linguagem para dizer o que tem dentro. O vinho representa o corpo, toda o ministério terreno de Jesus Cristo, culminando com o sangue, a expiação. Então vai desde a encarnação, que a encarnação não é só o nascimento, mas a encarnação é o período que Jesus esteve na Terra, começando com seu nascimento e terminando com sua morte na cruz. Aí ele diz: por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele está dizendo: olha, porque todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele diz que nós estamos anunciando a morte do Senhor, que Jesus morreu por nós. Mas se nós agimos como os coríntios, se nós continuamos do mesmo jeito,
nós estamos contradizendo a mensagem da ceia. A mensagem que Jesus morreu por nós para tirar os nossos pecados, mas nós continuamos no pecado. Nós continuamos egoístas, sem esperar pelo outro, beberrões, sem controle, sem domínio próprio. E aí ele diz isso é tomar de maneira indigna. É anunciar que Jesus vem e viver como se ele não fosse vir. Aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Ele convida a pessoa a uma autorreflexão. E se antes de você tomar do pão, tomar do vinho, comer do pão, faça um autoexame para ver se o que você está dizendo condiz, está em harmonia com aquilo que você está vivendo. Ele diz: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui existem duas interpretações. Uma é que o corpo do Senhor seria um pão. Outra é que o corpo do Senhor seria a igreja. É bem provável que aqui o corpo do Senhor se refira ao pão. Mas há muitos estudiosos que defendem que aqui é a igreja, dizendo assim: pessoa come e bebe sem saber que ele é a igreja do Senhor. E outros que aqui é o pão. E que ninguém pode dizer, porque já que a ceia é comunhão, é ter tudo em comum, que eu tenho tudo em comum com Cristo, e era tudo que aquele povo não tinha. E tudo em comum com meu irmão, porque não havia o partir do pão, que é como é chamada a ceia. Um comia tudo, e o outro ia para casa decepcionado, frustrado, com fome. O outro bebia o vinho, saía embriagado. Ainda tem gente que diz que era suco de uva. O milagre é grande. Suco de uva forte. E Paulo diz: vocês estão envergonhando o que não tem nada. A pessoa que não tinha nada para levar, chegava lá na esperança de ter uma refeição, talvez fosse a única do dia. Não tinha. Então, esse povo não tinha mudado nada. Paulo diz que eles estavam se reunindo para pior. E aí ele diz: por causa disso, vocês não terem mudado, há entre vós muitos fracos e doentes, e não muitos que já morreram. Em algumas traduções, que aqui a palavra no hebraico, no grego é dormem, que significa morreram. E aí diz: por quê? Mas se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está dizendo: sabe por quê que muita gente ficou doente? Muita gente veio até a falecer? É porque não se examinou. Viveu de maneira errada, não apenas participou da ceia de maneira equivocada, mas não entendeu a mensagem cristã, comunhão com Cristo e com o próximo, da transformação de vida, e continuou vivendo errado e nunca fez um autoexame e nunca parou para refletir. E Paulo disse: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Ele disse: se eles tivessem parado, examinado suas vidas, reconhecido seus erros,
não teriam sido punidos. Ele diz, não há necessidade de punição quando a pessoa mesma se avalia. Cristianismo é algo onde a gente se examina. E ele diz, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, Paulo diz, esse ato de Deus ter punido alguns com doença, deixar alguns adoecer, morrer, ficar fraco, foi um ato de misericórdia. Ele estava corrigindo esse povo, para eles não serem condenados com o mundo. Porque eles estão vivendo da maneira do mundo. E se Deus deixa assim, eles vão se iludir, eles nunca vão abrir os olhos, eles nunca vão entender o quanto estavam errados. Aí ele diz, portanto, agora ele vai, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Porque aquele povo não esperava. Ele diz, se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para condenação. Ele diz, olha, você está com fome? Porque provavelmente alguém deve ter dito, não, irmão Paulo, a gente esperou bastante, nós estávamos com fome, o povo não veio. Então Paulo diz, se alguém tiver fome, coma em casa. Coma antes de sair. Ele diz, a fim de que não vos reunir para condenação. Quanto às demais coisas, ó, eu vos instruirei quando for ter convosco. Então, que Deus abençoe. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os dons, do capítulo 12 ao capítulo 14. E fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Qualquer pergunta, deixa aí, que eu responderei.